Olá, eu vou continuando a série de vídeos a respeito de política e evangelho. Eu vou ler para vocês uma declaração oficial da igreja com relação a questões políticas. Ela foi lida, foi uma declaração publicada no Improvement Era em agosto de 1936 pela primeira presidência, reproduzida em O Mensageiro, publicação do Bispado Presidente em outubro de 1961 e publicada no Improvement Era de novo em 1966. O nome dessa declaração, que foi assinada pela presidência Herbert J. Grant, Hubert Clark Jr. e David John Mackay, ela se chama Advertência aos Membros da Igreja. Então, seria muito bom que os membros da igreja pudessem aprender e entender esses princípios. Advertência aos membros da igreja. Começa assim: com grande pesar soubemos, por fontes confiáveis, governamentais e outras, que alguns membros da igreja estão se unindo, direta ou indiretamente, aos comunistas e estão participando de suas atividades. A igreja não interfere e não tem nenhuma intenção de tentar interferir com o mais completo e livre exercício do privilégio político de seus membros, sob e dentro dos limites da nossa Constituição, o qual o Senhor declarou: estabeleci pelas mãos de homens prudentes e levantei para este propósito, e que, quanto aos seus princípios, o profeta, ao dedicar o templo de Kirtland, orou para que sejam estabelecidos para sempre. Mas o comunismo não é um partido político, nem um plano político nos termos da Constituição. Ele é um sistema de governo que é o oposto ao nosso governo constitucional e que seria necessário destruir o nosso governo antes que o comunismo possa ser criado nos Estados Unidos. Uma vez que o comunismo estabelecido iria destruir o nosso governo constitucional americano, apoiar o comunismo é uma traição às nossas instituições livres e nenhum cidadão americano patriótico pode tornar-se um comunista ou simpatizante do comunismo. Aos nossos membros da igreja dizemos: o comunismo não é a ordem unida e tem apenas a semelhança superficial da mesma. O comunismo é baseado na intolerância e na força. A ordem unida no amor e liberdade de consciência e ação. O comunismo envolve despojamento e confisco forçado. A ordem unida, consagração voluntária e sacrifício. Os comunistas não podem estabelecer a ordem unida, tampouco o comunismo irá realizá-la. A ordem unida será estabelecida pelo Senhor em seu próprio tempo e de acordo com a ordem prescrita regular da Igreja. Além disso, ele é acusado pelo relato universal, o qual não é contrariado ou refutado com sucesso, que o comunismo intenta controlar, se não, na verdade, banir a vida religiosa das pessoas que vivem dentro de sua jurisdição. E ainda que ele alcance sua mão na santidade do próprio círculo familiar, desfazendo a relação normal entre pai e filho, tudo de uma forma desconhecida e não sancionada nas garantias constitucionais sob as quais nós, na América, vivemos. Essa interferência seria contrária aos preceitos fundamentais do Evangelho e aos ensinamentos e ordem da Igreja. Sendo assim, o comunismo é hostil à leal cidadania americana e incompatível com o verdadeiro membro da igreja. Necessariamente nenhum cidadão americano leal e nenhum membro fiel da igreja pode ser comunista. Apelamos a todos os membros da igreja a rejeitar completamente o comunismo. A segurança do nosso governo constitucional, divinamente inspirado, e o bem-estar de nossa igreja imperativamente exige que o comunismo não tenha lugar nenhum na América. Então nós vemos aqui
a igreja se posicionando contrário ao comunismo, contrário à imposição dos valores por meio da força. E muito frequentemente nós vemos alguns braços, né, algumas vertentes ligadas ao comunismo e que agem com violência, tentando impor certos valores para as pessoas. Eu particularmente eu posso citar alguns braços, né, de violência com relação, por exemplo, ao MST e ao MTST que buscam despojar bens privados, propriedades privadas para si próprio, usam de violência, usam de força, são protegidos por governos de viés marxista, diga-se eles comunistas, socialistas, né? Porque muitos são comunistas, mas se dizem socialistas. E a igreja ela está então nos alertando que essas coisas não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. O comunismo não tem nada a ver com o que Cristo pregou na Terra, não tem nada a ver com o que a igreja ensina com relação à ordem unida, com relação à lei da consagração, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que nós podemos fazer é um comparativo entre essa proposta e a proposta que foi feita por Satanás lá na pré-existência. Porque lá na pré-existência Satanás disse o seguinte, olha, vocês abram mão da liberdade, né? Vocês não vão ter liberdade para nada, e em troca vocês vão ser iguais, todo mundo vai ter a mesma coisa igualmente. O que ele estava propondo é que na verdade nós fôssemos todos igualmente miseráveis, porque nós não íamos ter as experiências na Terra que iam nos proporcionar, né, o refinamento espiritual para vivermos realmente uma sociedade celestial. E hoje na Terra ele faz a mesma coisa, ele propõe para as pessoas, abram mão da sua liberdade, né? O governo vai tomar conta de tudo e todo mundo vai ser igualmente miserável. Porque essa mentira que eles dizem que num governo socialista você vai ter condições, todo mundo vai ter um iPhone, todo mundo vai ter um carro zero, isso é uma mentira. O que nós vemos reiteradamente é que em todos os países em que o socialismo, o comunismo foi implantado, nós vemos a multiplicação da violência, a multiplicação da miséria, as pessoas comendo os cachorros, as pessoas comendo inclusive os filhos, né? Tamanha é a repercussão que esse sistema diabólico ele pode causar numa sociedade. Então, com muito apoio de vários partidos de esquerda no Brasil, a Venezuela está implantando um governo autoritário, né, que já as pessoas já aceitaram que ele não tem mais democracia na Venezuela, e eles vivem desse jeito, né, sem a liberdade de escolha. Então, que nós possamos preservar a nossa liberdade, como o próprio capitão Moroni sempre falou, né, pela nossa liberdade, pela nossa consciência, pela nossa religião, pelo nosso bem, pelo nosso Deus, pela nossa família, né? Vamos preservar a nossa liberdade abrindo mão desse tipo de doutrina, né? Que não é uma doutrina que é do agrado do Senhor. Então, quem gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, para que as pessoas possam compreender a vontade do Senhor para a vida delas e possam compreender a posição oficial da igreja de determinadas questões que muitas vezes as pessoas ficam confusas, as pessoas não querem falar, não, porque a igreja e religião a gente não discute, a gente discute tanto uma coisa quanto outra, porque se a gente não discutir política, quem discute política vai acabar dominando todo o cenário político, ou seja, quem está a fim de fazer maracutaia que vai ficar lá nos cargos públicos e nós vamos ser governados por pessoas que não têm os mesmos princípios que a gente. E se a gente não discutir religião, a gente não vai poder mostrar a luz do evangelho para as pessoas. Então, as duas coisas se discutem, sim, nós temos que saber discutir, respeitar a opinião das outras pessoas e respeitar
as outras religiões e respeitar a liberdade que todas as pessoas têm. Então, se você gostou do vídeo, curte, espalha, compartilhe, comente, me ajude a melhorar o canal, me ajude a melhorar o conteúdo, né? Para que nós possamos espalhar um pouco mais de luz do conhecimento para as outras pessoas. Então, muito obrigada pela atenção de vocês.